extremamente interessante na pecuária, não só brasileira, mas mundial. Nós temos uma série de questões que a gente tem que debater ainda, né? É uma ciência nova, comparativamente com outras ciências dentro da área de produção animal, e por isso é um campo de mercado que está pedindo gente, né? Está pedindo um pouco mais de entendimento, né? Eu, eu fico muito feliz de poder retornar aqui à UFLA, por mais que seja, né, por via remota, mas é uma satisfação muito grande, né? Fiz meu doutorado aí, no Departamento de Engenharia Agrícola, e é um lugar que eu tenho muitos amigos, né? A professora Jaqueline está aí, foi minha contemporânea desde a época de graduação, então me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje, e espero conseguir contribuir um pouquinho com vocês aqui, nessa discussão tão rica que vocês estão propondo, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, e eu vou pedir, por gentileza, que vocês me deem só um retorno, se vai estar aparecendo aí para vocês. Ok? Estão conseguindo visualizar? Para mim tá certinho. Beleza. Então é isso, pessoal. O tema passado foi o tema de atualidades em bem-estar animal na suinocultura, né? E, como eu disse a vocês, eu acompanhei a palestra do professor Rony. O professor Rony foi meu orientador de mestrado, trabalhei com ele durante muito tempo, ainda é um grande parceiro de pesquisa, né? A gente faz muita coisa juntos. Depois eu assisti a palestra da professora Michele, né, falando a respeito do bem-estar na avicultura, avicultura que hoje possivelmente é um dos carros-chefe dentro da ciência do bem-estar animal, né? É um setor da produção que caminha a passos largos, né, com os conceitos de bem-estar animal, e todas as outras áreas de produção, acho que a gente tem muito a aprender com a avicultura, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês algumas informações que eu, Pedro, julgo pertinente para a gente falar de bem-estar animal, tá? Espero que não fiquem muito decepcionados com a minha fala, mas são tópicos que eu acho que são essenciais para a gente discutir bem-estar animal em suinocultura e, obviamente, em outras espécies também, tá? Primeiramente, pessoal, eu acho que a gente merece aqui fazer uma ressalva importante, né? Estamos falando aqui com alunos de graduação, dos cursos de agronomia, engenharia agrícola, zootecnia, né? Tem pessoal aí da veterinária também, que trabalha comigo. Enfim, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente está falando de uma ciência que ela agrega profissionais de diversas áreas, né, com visões distintas, e isso é muito legal e muito, muito interessante para o desenvolvimento dessa ciência, né. E, como eu já disse no começo da nossa palestra, é uma área que vem despertando cada vez mais interesse, né, desde da opinião pública até a atenção, né, dos centros de pesquisa, da academia, né, dos profissionais que atuam no campo, dos técnicos, dos produtores, né. Então, é um momento onde a gente precisa começar a colocar algumas informações nos seus devidos lugares. A primeira coisa que eu digo a vocês é o seguinte: o bem-estar animal ele é uma ciência estabelecida, né, tal como qualquer outra ciência dentro da produção animal, tal como a ambiência, tal como a nutrição, tal como a sanidade, tal como o melhoramento genético, né, o bem-estar animal é uma ciência. E, como tal, ela exige, né, que nós tenhamos pessoas aptas para trabalhar com ela, né. Todo profissional que se envolve com a cadeia de produção animal, ele vai ser requisitado cada vez mais a entender sobre os aspectos do bem-estar.
mas eu acho que é necessário que nós tenhamos uma visão com mais cuidado ainda em relação a isso. É necessário que nós tenhamos profissionais de fato habilitados para trabalhar com bem-estar animal, né? Aqui no Brasil, a discussão acerca do bem-estar animal, ela não é uma discussão muito antiga, né? Na verdade, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil especialmente. Então, nós estamos ainda experimentando um processo de formação de profissionais capacitados, estamos incrementando as grades dos cursos, né, com disciplinas sobre bem-estar animal, e a gente tem que começar a tomar muito cuidado com isso, porque é muito importante que nós tenhamos dimensão de que não é uma ciência acessória, né? O bem-estar animal não é uma ciência acessória, é uma ciência que hoje é um pilar da produção, né? Então, o que a gente vê, por vezes, são profissionais de outras áreas, né, que começam a se envolver com o bem-estar animal, e isso é super bem-vindo, mas que, às vezes, o conhecimento compartilhado ou o conhecimento proposto fica numa discussão de uma base um pouco rasa. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que, para a gente aprofundar nas questões de bem-estar, né, e são muitas, pretendo falar algumas delas aqui, é interessante que nós tenhamos também profissionais verdadeiramente aptos, técnicos verdadeiramente aptos a trabalhar com isso, tá? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, falar um pouquinho com vocês, é a respeito, né, da condução do pensamento aqui da nossa conversa, né, falar um pouquinho a respeito das mudanças de paradigma do consumo, né, ou as mudanças do perfil do consumidor, falar um pouquinho a respeito da evolução conceitual do bem-estar animal, né, da evolução dos métodos de avaliação do bem-estar animal, especificamente na suinocultura, né, e falar um pouquinho a respeito do bem-estar animal nas práticas dentro da suíno, ok? Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, pode parecer um pouco clichê esse slide, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, por que nós estamos trabalhando com bem-estar animal, né? Bem-estar animal não é um modismo, é um fator que ele veio por uma demanda da sociedade, né? E que ele veio para ficar, né? É uma demanda para ser consolidada. E a gente tem que entender o porquê que a gente está trabalhando com isso, para a gente encontrar a melhor forma de trabalhar com isso, né? Bem-estar animal é muito complexo, porque é uma ciência que foi demandada pela sociedade, entrou dentro dos sistemas de produção e de sistemas que já estavam estabelecidos com outros valores, né? Então, ela entrou como uma área de ruptura dentro dos sistemas de produção, e isso acaba causando muito desconforto, né? Por isso que é muito importante a gente ter uma base teórica do bem-estar animal interessante para que a gente consiga, de fato, propor soluções, né, para a cadeia produtiva nossa, e soluções essas que sejam viáveis, né? E aqui eu coloquei algumas perguntinhas: por que o bem-estar animal? Exigência de mercado? Bem-estar animal por questões éticas? Bem-estar animal por questão de produtividade? Bem-estar animal por questão de senciência dos animais? Bem-estar animal por questão dos direitos dos animais? Cada perguntinha dessa aqui mereceria uma palestra específica, mas todas elas fazem sentido, né? Bem-estar animal, ele tem uma raiz, quando a gente fala a respeito do Comitê Bramble, né, nós não vamos entrar muito aqui em questão histórica, mas surge a partir de um relatório elaborado lá no Comitê Bramble, na Inglaterra, e que em 1979, com o estabelecimento da FALC, e a determinação das 5 liberdades, né, nós tivemos
o pontapé oficial dessa ciência, e a partir de então a gente vem tentando entender o que é essa ciência e procurar meios de torná-la acessível, né? Torná-la acessível no ponto de vista de colocá-la dentro de uma unidade de produção e torná-la acessível do ponto de vista do público entender o que é isso, né? Essa pressão que nós temos, né, e tivemos, né, a respeito da melhoria da qualidade ética dos nossos alimentos, é uma pressão que a gente tem que refletir, né? Como a Carla bem disse, eu sou zootecnista, né? Eu venho de uma escola baseada na produção, e na minha época, quando a gente escutava, né, falar a respeito do bem-estar animal, várias pessoas torciam um pouco o nariz, porque associado a isso vinha críticas aos sistemas de produção que nós trabalhamos, né, de longa data. E eu acho que tem uma questão muito importante aí, pessoal, que é nós temos que aprender a digerir essas críticas e aproveitar essas críticas para melhorar o nosso sistema de produção. Eu tenho uma certeza comigo, né, nesses anos de profissão aí, que é a seguinte: eu acho que ninguém mais do que o próprio produtor deseja o bem-estar animal, né? Mas para isso a gente tem que escutar um pouco mais as pessoas que têm criticado aquilo que a gente tem feito nos sistemas de produção. A gente vem experimentando aí um movimento crescente, né, de vegetarianos, de veganos, né, de pessoas que têm tirado a proteína animal do seu cardápio, né. Entre as causas citadas, fala-se a respeito de crueldade ou maus tratos aos animais. A gente sabe muito bem, quem está no campo diariamente sabe muito bem, que isso não é uma realidade geral, né, que obviamente nós temos episódios e situações que precisam ser repensados, mas que está muito longe, né, do cenário de carnificina que é apontado por alguns grupos. Mas mesmo assim, a gente não pode fechar nossos olhos a essas críticas, porque é a partir dessas críticas que nós temos capacidade de modificar aquilo que de fato merece uma atenção maior, tá? Bem-estar animal, ele veio, então, dessa pressão da sociedade, né? É engraçado isso, né? Porque o ser humano, o alimento para o ser humano não é simplesmente uma questão nutricional, né? O alimento para o ser humano tá envolvido com a sua cultura, está envolvido com os seus valores éticos e morais, né? Então, daí, com a evolução da sociedade em alguns quesitos, nós temos que responder a essa evolução moral, evolução ética, apresentando uma situação de um alimento que seja, que tenha uma questão de bem-estar animal envolvida, que trabalhe com respeito aos animais, que considere os aspectos de senciência, né? E isso tudo é muito difícil, né? É o que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje aqui. Bem-estar animal está atrelado à produtividade? Sim, de certa forma, né? O que a gente não pode dizer é que sempre que está em bem-estar tem alta produtividade, ou sempre que tem alta produtividade tem bem-estar, porque a gente sabe que não é muito bem assim que a questão funciona, mas de forma geral, a produtividade também é uma questão que está diretamente relacionada ao bem-estar, tá? Ok, como que a gente está hoje em dia em relação ao bem-estar animal, né, pensando aí em suinocultura, em produção animal em geral, né? A gente vem aí observando um movimento da União Europeia, né, com a Diretiva 120 de 2008, com uma série de normativas que restringe uma série de práticas dentro do sistema de produção, né? Então, a União Europeia é uma região do planeta ali que está bem avançada em termos de normativas, né, que regem a produção, e mais para frente eu quero discutir isso com vocês,
para entender o que né, isso está relacionado aqui com o Brasil. Nos Estados Unidos, nós não temos ainda nada a nível federal, né, mas a gente tem algumas legislações estaduais, na Flórida, no Arizona, né, que visam já uma restrição ao confinamento intensivo, né. Nós temos mais de 100 empresas com compromissos voluntários de não consumir ou não fazer nenhum tipo de contrato comercial com fornecedores de produtos que não respeitem práticas de bem-estar animal, né? A China está num processo de desenvolvimento também de normativas baseado nos documentos da OIE, né? E aqui no Brasil, o que nós temos? Aqui nós temos algumas legislações estaduais, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Nós temos normativas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Mas a gente não tem nada ainda a nível federal que regularize a questão da produção, né? Nós temos as resoluções dentro da RESPOA, né, que fala a respeito de abate de animais, o manejo pré-abate, o transporte, né, com a resolução CONTRAN 791 desse ano, mas nada ainda porteira para dentro, né? Então, a gente ainda está nessa discussão do que se aplica em termos de bem-estar animal dentro da pecuária brasileira, quais são os caminhos que a gente precisa tomar, né, falando a respeito da suinocultura, até onde a gente consegue prover mudanças imediatas, né, quais são aqueles itens que a gente precisa de um trabalho de médio e longo prazo de educação, né. Então, nós temos uma variedade de quadros distintos mundo afora, né, e o Brasil está no meio dessa situação toda como um dos principais produtores de proteína animal do mundo, né, onde a gente tem que produzir para o nosso mercado interno, mas a gente tem que pensar também no que está sendo feito lá fora, porque a gente também depende da exportação. Então, é um cenário altamente complexo falar de bem-estar animal na suinocultura brasileira, né, porque a gente tem que pensar em diversos fatores que estão relacionados, né, as legislações estrangeiras, né, dos países que compram a nossa carne, e também o abastecimento do nosso mercado interno. E, às vezes, são interesses diferentes, né, é isso que eu acho que é um fator de complicação para a conversa do bem-estar animal no Brasil. Apesar de não ser fácil, ela se faz necessária, né, e essa palestra aqui, né, essa conversa aqui com vocês, é no intuito de convidá-los a contribuir com isso, né, a gente está precisando de debater a nível acadêmico e debater a nível político, né, quais são os caminhos que a gente pretende traçar para que a nossa suinocultura esteja alinhada com os interesses econômicos, obviamente, mas também com os interesses externos, tá? Pois bem, galera, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, quando me falaram a respeito do tema, né, de atualidade de bem-estar animal, é algo extremamente grande, né, é um tema talvez até para uma disciplina, né, são muitas coisas para falar sobre isso. Eu pensei em trazer para vocês uma questão que eu acho fundamental. Daqui a alguns dias, alguns anos, né, vários de vocês vão estar no campo, trabalhando como técnicos, outros, né, vão estar no meio acadêmico, enfim, mas daqui a algum tempo vocês estarão, de fato, atuantes. E eu acho que, ao invés da gente ficar falando aqui, debatendo a respeito de sistemas de produção e coisa do gênero, eu acho que é muito mais importante para uma pessoa saber o que é bem-estar animal, para que ela própria seja capaz de prover soluções para onde ela estiver atuando, tá? E quando eu falo isso de saber o que é bem-estar animal, eu faço sempre uma pergunta aqui dentro da minha instituição com as pessoas,
né, para eu ter uma ideia do que as pessoas pensam sobre isso. Eu pergunto, para você, o que é bem-estar animal? A grande maioria me responde, bem-estar animal são as 5 liberdades. Tem uma outra fração de pessoas que me responde, bem-estar animal é enriquecimento ambiental. Pois eu digo a vocês que bem-estar animal está muito diferente, né, das 5 liberdades tradicionais e também é muito mais amplo do que meramente o enriquecimento ambiental, tá? Eu pretendo mostrar para vocês o que é o bem-estar animal hoje, como ele está sendo debatido hoje, e se vocês entenderem isso de fato, vocês não precisarão copiar sistemas ou medidas, né, que incrementem bem-estar animal. Vocês serão capazes de prover bem-estar animal no local que vocês estejam atuando, baseado nesses conceitos que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, a primeira coisa são as 5 liberdades, né? 5 liberdades fruto aí do trabalho do Comitê Brambell, lá em 1965, e que em 1979, né, resultou na determinação dessas 5 liberdades pela Family Animal Welfare Council, né, um conselho de bem-estar lá do Reino Unido. E o relatório do comitê é muito mais amplo, né, do que essas 5 liberdades, mas essas 5 liberdades foi o que ficou, né? E ela traz algumas configurações ou algumas ideias do que a gente deve fornecer para o indivíduo para que esse indivíduo tenha bom nível de bem-estar, bom grau de bem-estar, tá? Diz que o animal tem que ser livre de fome e sede, diz que o animal tem que ser livre de dor, que o animal tem que ser livre de desconforto, que ele tem que ser livre para expressar seus comportamentos naturais, ele tem que ser livre de medo e estresse. As 5 liberdades fizeram um favor imenso à ciência do bem-estar, porque foi o pontapé definitivo, né? A partir dessas 5 liberdades, nós tivemos um avanço considerável na condição de criação dos suínos, mundo afora, não só dos suínos, dos animais de forma geral. Porém, né, com o passar do tempo, a pesquisa foi identificando alguns pontos falhos relativos às 5 liberdades, tá? Alguns pontos que começaram a chamar a atenção. Primeira questão, né, que a gente pode aqui enfatizar a respeito das 5 liberdades é que ela é determinística, né? Ela determina, olhem bem para vocês verem, o animal deve ser livre de fome e sede, deve ser livre de dor, deve ser livre de desconforto, deve ser livre para expressar comportamentos naturais, deve ser livre de medo e estresse, e a confluência disso geraria um campo de bem-estar. E aí eu pergunto a vocês, é possível nós termos essas 5 liberdades plenamente atingidas e a longo prazo? Vocês acham que isso é uma situação plausível, né? Obviamente que quando a gente vai analisando, né, a situação dos animais, a gente percebe que não é uma situação que seja atingível, né? Então, é um conceito, de certa forma, utópico, né? A gente não consegue atingir as 5 liberdades ou prover que os animais tenham as 5 liberdades preservadas por um período indefinido, tá? E isso é, por si só, um ponto falho das 5 liberdades, né? Nós temos outros pontos falhos. As 5 liberdades, elas determinam quesitos negativos. O animal tem que ser livre de fome e sede, tem que ser... Quer dizer, se o animal tiver saciado dessas questões básicas, ele está em bem-estar? Essa é a grande dúvida. Possivelmente não é só isso, né? E a partir disso, então, a pesquisa continuou o seu trabalho em relação aos conceitos, né, dentro da área de bem-estar animal. Eu vou pular aqui já para 1994, mas nesse intervalo tiveram diversas propostas, mas em 1994, o professor David Mellor, né, com um trabalho em parceria com Wright, eles
propuseram essa teoria aqui chamada de 5 domínios. E olhem para vocês verem aqui. Os 5 domínios, de certa forma, eles parecem com as 5 liberdades, mas as semelhanças não são tão profundas aí. A teoria dos 5 domínios, ela diz que para um indivíduo estar em bem-estar animal, né, a gente tem que entender que o bem-estar é uma característica mental. E que para ele atingir um grau de bem-estar, né, dentro desse domínio mental, a gente precisa analisar quais são os domínios físicos funcionais, né, que estão relativos à vida desse indivíduo. Então, eles propuseram que o indivíduo tem um domínio da nutrição, né, da alimentação, um domínio do ambiente, um domínio da saúde, um domínio do comportamento, e a confluência dos 4 domínios físicos gera um estado mental, gera um domínio mental. Como assim a confluência, professor? As experiências, o balanço entre as experiências positivas e negativas relativas aos domínios físico-funcionais geram um estado mental, tá? E aqui traz uma questão muito interessante, né? A gente sabe que o bem-estar animal é uma característica do indivíduo e que é uma característica contínua, em escala. Não é uma característica de sim ou não. Não existe animal em bem-estar ou mal-estar, né? Existe uma característica em escala. Ou seja, o indivíduo ele pode ter experiências muito positivas na nutrição, outras nem tanto no ambiente, outras razoáveis na saúde, outras medianas no comportamento, e a confluência dessas experiências vai gerar a sua resposta mental dentro de uma escala. Então, a teoria dos 5 domínios, ela é mais adequada quando a gente consegue entender que bem-estar animal está relacionado ao estado mental dos indivíduos. E que o estado mental dos indivíduos é uma característica que vem dos domínios físicos. Aqui a gente já começa a entender, pessoal, enquanto profissionais da produção animal, da suinocultura, o que é importante da gente pensar dentro de um sistema de produção para que a gente consiga atingir, né, um bom estado mental, um bom grau de bem-estar animal, tá? Então, a pesquisa continuou em cima da teoria dos 5 domínios, né? Depois tiveram várias outras teorias complementares, né? Aqui eu trouxe um outro trabalho para vocês aqui, de 2011, do Green e do Mellor, chamado Quality of Life, qualidade de vida, né? Onde ele pega esse domínio mental, que está aqui, e estratifica em 5 possíveis estratos, tá? A gente consegue, então, fazer um diagnóstico de qual é a situação do estado mental desse indivíduo. E o que é que nós temos aqui? Nós temos um estado mental mais baixo, tá certo? Que seria uma vida que não vale a pena ser vivida. Os nomes são bem interessantes, impactantes, são slogans mesmo, né? Então, uma vida que não vale a pena ser vivida seria quando um animal ele tem experiências negativas muito fortes, tá? E que não podem ser remediadas, mesmo que os domínios físicos sejam recuperados, tá? Esse seria o mais baixo grau de bem-estar, o mais baixo grau do domínio mental. Depois nós temos uma vida que vale a pena evitar, que é quando o balanço entre as experiências positivas e negativas de um indivíduo ainda são desfavoráveis, mas se nós trabalharmos na melhoria dos domínios físicos, a gente consegue impactar positivamente o domínio mental. Um pouquinho mais acima, nós temos o ponto de equilíbrio, que é quando há um equilíbrio entre as experiências negativas e positivas, né? E acima nós temos os dois níveis mais altos, uma vida que vale a pena viver, que é quando o saldo é muito positivo, né, das experiências de vida desse indivíduo, das experiências relativas aos domínios dele, e o mais alto de todos seria uma boa vida, né? Uma boa vida é quando a gente tem experiências positivas
muito fortes, muito marcadas na vida desse indivíduo. E aí ele tem um estado mental realmente muito alto. Seria uma boa vida, né? É aquilo que a gente mais almeja, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? As 5 liberdades de 1979, eu não estou aqui falando mal delas, muito pelo contrário, a gente deve tudo a essa primeira teoria, esse primeiro documento, mas eu quero dizer para vocês que tenham nela respeito pelo valor histórico que ela tem, tá? E quando alguém vier perguntar a vocês ou conversar com vocês o que é o bem-estar de um animal, seja ele um suíno, uma ave ou qualquer outra espécie de interesse zootécnico, lembrem-se que essa teoria das 5 liberdades, ela ficou lá atrás. A ciência já caminhou muito, tá? E hoje, o que nós temos? Hoje nós temos, basicamente, a maioria das coisas sendo feitas utilizando essa teoria aqui dos 5 domínios. 4 domínios físicos que resultam em um domínio mental, tá bom? Então, se vocês entenderem que o bem-estar animal é uma característica do indivíduo, gerada pelo estado mental dele, e que o estado mental dele é produzido por vários domínios físicos, vocês já estão dando um belo passo para aprender a fazer diagnóstico de bem-estar animal, tá? O que a gente vê, pessoal? A gente vai falar de bem-estar, ou a gente vai conversar com alguém e a gente aponta, às vezes, alguma falha de bem-estar em algum lugar, fala, tem uma unidade de produção ali que está com problema, assim, assim, assado. As pessoas pensam, vamos fazer enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental é uma ferramenta poderosíssima, mas não é simplesmente a gente pendurar um pneu numa baia, pendurar uma corrente numa baia, colocar uma cama. Não é isso que vai fazer com que os animais tenham, de fato, um bem-estar mais sustentável. Antes da gente propor uma solução, o que a gente tem que fazer? Diagnóstico. Não há propostas de solução bem feitas se você é incapaz de fazer um diagnóstico. E quando eu estou falando de fazer um diagnóstico de bem-estar animal, eu estou falando disso aqui, ó. Qual que é o problema do sistema que você está trabalhando? É um problema no domínio da nutrição? É um problema no domínio do ambiente? Não, todos os domínios estão bem, mas dá para melhorar o domínio da nutrição? Dá para melhorar o domínio do ambiente, da saúde, do comportamento? Então, a primeira coisa é diagnosticar para depois tratar, tá? Bem-estar animal não é pendurar corrente, bem-estar animal não é pegar um animal no colo e fazer carinho, é muito além disso. É a gente tentar diagnosticar quais são os pontos que estão interferindo, às vezes, de maneira mais negativa sobre o estado mental de um indivíduo, e daí propor soluções. Então, para que a gente entenda, né, como funciona o bem-estar, a gente tem que entender o que é que interfere nele. E por isso que eu estou mostrando para vocês. Deixa as 5 liberdades um pouquinho lá para trás, respeite ela, tenha o valor histórico que ela merece, mas saiba que essa ciência já caminhou demais e que já hoje nós temos outras coisas que são mais adequadas de serem ditas, tá? Pois bem, aqui eu trouxe para você só uma figurinha que é bem legal. Essa figurinha aqui, ela foi feita em 2016, na Conferência Global da OIE, a respeito de um update, né, do pensamento em torno do bem-estar animal. Então, ela resume bem tudo aquilo que nós fizemos desde o advento das 5 liberdades, né? As 5 liberdades foram o pontapé inicial, né? Hoje nós temos os 5 domínios, nós temos a teoria de uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, tem outras teorias que são mais modernas para poder explicar um pouco melhor essa questão do bem-estar animal e, principalmente, entender melhor o que é o bem-estar animal dentro
de um sistema de produção, tá certo? Eu vou, desculpem aqui, para cada material que eu estou colocando aqui, eu vou colocar para vocês um QR Code, tá? Com os materiais de origem, com os links, aí vocês podem acessá-lo depois com mais calma para poder procurar informações mais detalhadas. Agora que a gente já entendeu que o bem-estar animal avançou em relação às 5 liberdades, eu acho que a gente pode falar um pouco a respeito de evolução dos métodos de avaliação do bem-estar animal na suinocultura, tá? Pois bem, pessoal, a partir daquilo tudo, nós começamos a ter, então, a proposição de protocolos de avaliação de bem-estar animal para diversas espécies. O que são os protocolos? São documentos elaborados por organismos ou por grupos de pesquisa, né, que visam agrupar alguns critérios, alguns indicadores de bem-estar animal num único documento e que serve para nortear como vamos avaliar bem-estar animal para aquela espécie, tá? Eu trouxe aqui para vocês, está com o QR Code aqui, vocês podem acessar quando quiser, 2 protocolos, tá? Um protocolo aqui que é muito usado, mais usado nos Estados Unidos, tá? E o segundo protocolo, que é o Welfare Quality Project, é um protocolo que ele tem para diversas espécies de interesse zootécnico, tá? E todos eles têm essa mesma proposta, de apresentar indicadores e método para que a gente consiga avaliar o bem-estar animal de uma maneira objetiva, replicável e científica. Estou falando desde o começo com vocês aqui, bem-estar animal é ciência. Para ser ciência, tem que ser replicável. Então, esses métodos, esses protocolos foram desenvolvidos para isso. Você consegue fazer a aplicação desse protocolo numa suinocultura brasileira, numa suinocultura chinesa, numa suinocultura francesa, numa suinocultura americana, e confrontar os resultados, né? A ciência pede isso. Então, para a gente falar a respeito de bem-estar animal, a gente não pode esquecer jamais que a gente está falando de uma ciência. Devemos ter preocupação com o método científico aqui dentro, tá certo? Enfim, eu trouxe aqui para vocês o Welfare Quality, só para dar um exemplo, né, de como funciona. Então, o Welfare Quality, eu peguei aqui um case, só para mostrar para vocês, é esse protocolo proposto para a suinocultura, né? Ele funciona como? Nós temos aqui um documento que pode ser utilizado para avaliação do bem-estar porteira para dentro em leitões, tá? Um outro documento que vai ser avaliado para a gente, é proposto para a gente avaliar o bem-estar de fêmeas, de porcas, porteira para dentro, né? E ele tem também uma parte que está relacionada ao manejo pré-abate, tá? Então, quando a gente vai fazer a avaliação de bem-estar animal, a gente vai fazer a avaliação dos leitões, a gente vai fazer a avaliação das fêmeas, né, dos animais em reprodução. Como que ele funciona? Ele é simples, tá? Não só ele, todos os protocolos que têm sido propostos, a gente tem que pensar no caráter de simplicidade, porque tem que ser algo passível de ser aplicado no campo, né? Se nós propusermos métodos extremamente complexos, a leitura do bem-estar animal, ela fica muito difícil. Então, um fator importante é que esses protocolos têm que ser simples. Então, aqui só para vocês entenderem como funciona o Welfare Quality, ele é esse documento, né, bem extenso, e ele é dividido em 4 princípios: boa alimentação, bom alojamento, boa saúde, comportamento apropriado. Então, são 4 princípios de bem-estar animal. E se vocês repararem bem, que princípios são esses? Nutrição, ambiente, saúde e comportamento. Alimentação, nutrição, alojamento, ambiente, saúde e comportamento. Baseado nos princípios físicos da teoria dos 5 domínios.
Para cada princípio de bem-estar animal, nós temos critérios de avaliação de bem-estar animal. Então, por exemplo, para avaliar a boa alimentação, a boa nutrição, eu preciso avaliar a ausência de fome prolongada ou ausência de sede prolongada. Então, a galera que me pergunta, professor, mas por que esse prolongado aqui na frente? Porque se não tiver o prolongado, torna-se uma situação comum, né? Ausência de fome. Se o indivíduo tiver ausência de fome, ele vai morrer de inanição, né? A fome é necessária, a sensação de fome é necessária. O problema é a privação de alimento, né, que vai provocar a fome prolongada. Então, a gente avalia a ausência de fome prolongada, a ausência de sede prolongada. Para o bom alojamento, nós temos critérios específicos também, boa saúde também, comportamento também. Para cada um desses critérios, pessoal, existe no documento uma forma de avaliar esse critério. A gente dá uma nota para cada um desses critérios, tá? Então, eu pontuo todos esses critérios dentro de um sistema de produção. E a partir dessas pontuações específicas, eu componho, ao final, uma pontuação única para todo o ambiente de produção. Aqui que eu falo com vocês, eu posso fazer uma avaliação de um sistema aqui em Minas Gerais, eu posso fazer a avaliação de um sistema no Paraná, aplicando a mesma ferramenta, e eu consigo comparar os resultados, tá? Eu consigo ter uma nota baseado nesses critérios. Como assim uma nota? Tá aqui um exemplo, ó. Um dos critérios, né, propostos aí na ferramenta seria a questão da ausência de sede prolongada. Como que a gente avalia a sede prolongada? É uma sensação que o animal está sentindo, é muito difícil, sim, é muito difícil, mas é possível. Através da pesquisa, a gente verificou alguns indicadores indiretos ou diretos que nos dizem a respeito desses critérios. O indicador de sede prolongada é baseado no número de bebedouros. Então, a primeira perguntinha que eu faço lá no sistema de produção que eu estou avaliando é: o número de bebedouros é suficiente? Sim ou não? Mas o que é um número de bebedouros suficiente? O protocolo nos informa quais são as métricas que ele utiliza, tá? Quantos bebedouros eu tenho que ter. Beleza, então vamos supor que sim, é suficiente. Estão limpos? Esse é o segundo indicador de sede prolongada. Estão limpos? Não, não estão limpos. Há pelo menos 2 bebedouros disponíveis? Sim. Então, eu sigo na minha chave e tenho a nota definida para o meu critério, tá? Então, tá aqui, ó, sede prolongada, eu respondi as perguntas da chave, estabeleci a nota para ela. Da mesma forma, eu faço com todos os critérios. O próprio documento tem uma equação final que eu junto cada uma dessas notas para que eu obtenha uma nota geral e final daquele sistema de produção que eu estou avaliando. Tá? Volto a afirmar para vocês. Falar em atualidade de bem-estar animal é vocês entenderem o que compõe o bem-estar animal, para vocês próprios fazerem diagnóstico e propor medida. Quando eu tenho as notas definidas, eu sei qual desses princípios aqui está mais prejudicado, qual desses princípios eu consigo melhorar com ações de manejo, para melhorar a nota global do meu sistema de produção. Então, trazer aqui para vocês um sistema X ou Y, eu estaria mentindo. Não existe sistema de produção perfeito e muito menos existe sistema de produção vilão. Existem práticas de manejo que a gente pode melhorar dentro da produção animal, tá? É isso que a gente tem que trabalhar com o produtor. O produtor, ele está interessado em melhorar. Agora, muitas das vezes, ele não sabe como, né? Ou muitas das vezes ele é instruído com ações que fogem da realidade dele. Antes de eu propor um enriquecimento, antes de eu propor uma solução, eu avalio. Aí sim, eu sei aonde eu devo agir. Tá certo? Ok. E esses protocolos, eles são eficazes na avaliação de qualquer sistema de produção? Não. Infelizmente, não. Eles devem ser adaptados, pessoal, para cada realidade, tá? Algumas realidades a gente não consegue, por exemplo, fazer essa avaliação específica aqui do número de bebedouros,
né? Eu posso estar trabalhando, sei lá, com um sistema extensivo, onde os animais têm acesso à aguada por meio de um açude. Eu consigo aplicar isso aqui? Não. Então, os protocolos não são eficazes em todas as avaliações. E a gente consegue aplicá-los, né, em vários sistemas de produção, principalmente quando a gente fala em sistemas intensivos, mas, mesmo assim, eles são limitados, né, em alguns quesitos. Então, professor, como que a gente faz para avaliar o bem-estar de suínos? Tá aqui, ó. Tá aqui o QR Code que vai direcioná-los para o Código Sanitário de Animais Terrestres, da OIE, capítulo 7, que trata de suinocultura. A OIE apresenta para a gente alguns critérios mensuráveis para o bem-estar dos suínos. Esse documento foi atualizado em 2019, 2020 não teve atualização por causa da pandemia, mas eles dizem lá que a gente pode avaliar de outra forma o bem-estar desses animais. Comportamento. Eu posso avaliar comportamentos? Posso. Eu posso avaliar comportamentos anormais, eu posso avaliar estereotipias, eu posso avaliar repertório comportamental, eu posso avaliar estado mental. Tudo isso são características de comportamento que eu consigo avaliar. Eu posso avaliar taxas de morbidade. Algumas doenças podem ser bons indicadores, né, de bem-estar animal ou da ausência dele. A gente sabe que animais submetidos a um estresse crônico, né, podem ter aí taxas ou níveis de cortisol plasmático elevado, e a gente sabe que o cortisol ele tem um potencial imunossupressor considerável. Ou seja, animais sob estresse crônico tendem, né, a ter uma resposta imunológica mais deficiente e taxas de morbidade podem aumentar nesses sistemas de produção. Pela mesma causa, eu posso avaliar taxas de mortalidade e eutanásia. Está morrendo muito animal nesse sistema? Está morrendo acima daquilo que é esperado para esse tipo de sistema? Eu posso avaliar mudança de peso e score corporal dos animais, mudanças não esperadas ou atípicas, podem ser bons indicadores. Eficiência reprodutiva, se eu tenho uma fonte estressora atuante, né, em animais durante a vida reprodutiva, você pode ter certeza que a eficiência reprodutiva vai estar mais baixa, né? Nós temos uma relação direta do estresse com o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, principalmente nos hormônios de LH e FSH. Eu tenho alguns scores de aparência física que eu posso avaliar. Como assim scores de aparência física? Score de sujidade. Vocês já devem ter visto isso aí. Vamos avaliar o score de sujidade de um suíno. O pessoal faz muito para vaca, mas para suíno também serve. Score de sujidade. Está relacionado ao quê? Se nós formos pensar, por que um animal está muito sujo? Ele pode estar muito sujo porque nós temos um quadro de diarreia estabelecido naquele ambiente que ele está vivendo, e isso por si só já me dá um indicativo de baixa qualidade de bem-estar animal. Ele pode estar muito sujo porque a instalação é mal projetada em termos de ambiência, ele está submetido a estresse térmico durante boa parte do dia, e ele acaba procurando demais a área de banheiro para se deitar, e ele acaba se sujando muito. Ele pode estar muito sujo porque ele passa muito tempo deitado, porque tem problemas de pés ou aprumos. Então, quando eu falo na avaliação da aparência física, olha para vocês verem a quantidade de coisa que eu posso ter de resposta baseado na avaliação do score de sujidade. É um bom critério também para ser utilizado na avaliação de bem-estar dos suínos. Tratamento-resposta, eu posso avaliar características relacionadas à relação humano-animal, o quanto aquele animal tem medo de seres humanos, o quanto aquele animal oferece reatividade à presença de um ser humano no ambiente. Com certeza é uma característica também de interesse para avaliação do bem-estar animal. Claudicação, como a gente já falou aqui, né, claudicação é uma característica direta, problema de casco, inflamação, inflamações articulares, complicações decorrentes de procedimentos comuns, complicações decorrentes de castração,
complicações decorrentes de corte de dente, complicações decorrentes de marcação, de colocação de brinco. Tudo isso são critérios mensuráveis para o bem-estar dos animais. Professor, o que eu estou querendo avaliar, não tem como aplicar o protocolo que o senhor passou aí, ou qualquer outro protocolo. Tudo bem, nós temos outros critérios. O que a gente tem que entender é que não se avalia bem-estar animal de suínos baseado em um critério isolado destes. É importante que nós tenhamos uma avaliação conjunta de alguns critérios, para que a gente tenha uma resposta com um grau de acurácia mais alto, com a confiabilidade mais alta, tá? Principalmente quando a gente fala de comportamento e a associação de outras variáveis. Então, comportamento eu posso avaliar estereotipia, posso avaliar a ocorrência de alguns comportamentos específicos, como sentar, micção, posso avaliar repertório comportamental, diversidade de repertório comportamental. Hoje em dia tem algumas propostas de metodologias bem interessantes, que outro dia a gente pode conversar sobre isso, como, por exemplo, a QBA, algumas metodologias bem legais para avaliar estado emocional dos animais, tá? E aí eu associo outras medidas. Eu consigo ter uma boa leitura de bem-estar animal, mesmo não aplicando os protocolos, tá? Para a gente terminar aqui a nossa leitura a respeito de bem-estar animal dos suínos, eu só trouxe aqui as questões mais comentadas dentro da suinocultura, tá? Mas falar de bem-estar animal na suinocultura, a gente teria que debater por dias aqui. As questões mais comentadas são gestação, corte de dente, castração. Gestação. Uso de baias coletivas, a União Europeia proibiu, né, a utilização de gaiolas individuais. Brasil, como estamos? Nós temos alguns acordos aqui firmados com a iniciativa privada que prevêem que algumas empresas vão parar de comprar, né, de sistemas de produção onde as fêmeas são presas em baias coletivas, em gaiolas individuais, né? Então, há uma pressão já mercadológica para que o sistema migre para as baias coletivas, mas por que isso? Poxa vida, não é tão difícil da gente entender se nós viermos aqui atrás. Se eu estou falando de um animal preso, né, numa baia individual, estou falando de um animal com um ambiente extremamente pobre, monótono, né, interação social extremamente limitada. Ah, professor, mas tem animais na lateral ali, né, do lado de uma fêmea. Tem, mas não há nenhum tipo de interação social ou não há nenhum tipo de possibilidade dela demonstrar comportamentos. Então, eu estou falando de um sistema que realmente atinge diretamente os domínios físicos, consequentemente, empobrece drasticamente o domínio mental desses animais, tá? Então, a gente tem a migração para os sistemas de baia coletiva. Baia coletiva é as mil maravilhas, é a salvação da suíno? Não, com certeza não. Né? O que a gente vê? A gente vê muita disputa nas baias coletivas, né? O suíno é um animal gregário, estabelece dominância, essas fêmeas brigam, né? Porém, a gente vê essas disputas, se o manejo for bem feito, algumas práticas adotadas, a gente consegue ver essas disputas dentro de uma normalidade. O que é uma normalidade? Disputas mais acentuadas aí nas primeiras 24, 48, 36 horas, tá? Até o estabelecimento de uma hierarquia, depois a gente tende a ter um ambiente mais tranquilo. Óbvio, dependem de alguns manejos, né, que a gente tem que fazer de forma adequada, depende do tipo de alimentação que é dado, né? Nós temos aí baias coletivas com alimentação em comedouros em linha, nós temos estações automatizadas de alimentação. Nesse tipo de estação aqui, quando foi lançado, o grande problema era a formação de fila na entrada dessas estações, acabava ocorrendo uma questão que a gente chama de mordedura de vulva, né? Os animais começavam a atacar a traseira uma das outras aqui e provocavam lesões bem sérias, né? Em detrimento da formação dessas filas.
Temos práticas para poder minimizar a ocorrência dessas filas, como o fracionamento da dieta, como a utilização de sinal sonoro e por aí vai, tá? Não vamos entrar em questão, mas é uma questão que deve ser extremamente condenada dentro da suinocultura. Pessoal, quando eu digo isso, eu não estou contra o produtor, eu não quero que o seu Zezinho, que não tem condição, acabe com a suinocultura dele, né? Eu estou falando que nós, técnicos, temos que pensar soluções, tá? Por quê? Ah, professor, o senhor está falando que tem que ter bem-estar, tem que ter... Gente, não sou eu que estou dizendo. São as pessoas que consomem o produto que vocês vão ajudar a produzir. Então, não cabe mais o debate se você concorda, se você não concorda. É um movimento social, global, forte e definitivo. Ou a gente se adequa, ou a gente perde espaço. É basicamente isso. Então, as baias coletivas, né, é a solução para minimizar a questão do estresse relativo às gaiolas. Outro problema da gestação, né, a gente tem a presença de fome prolongada dessas fêmeas, né, se vocês já tiveram aí numa gestação de suíno tradicional, no horário de arraçoamento, você tem barulhos ensurdecedores, né, nós fizemos alguns trabalhos aí levantando o som, né, produzido, acho que a professora Jaqueline já fez alguma coisa assim também, a gente percebeu aí ruído de pico na ordem de 120 a 130 decibéis no horário de arraçoamento, muito em detrimento da fome prolongada desses animais. É um problema de bem-estar? É, atuando ali no domínio da nutrição. Tem o que fazer? Tem. Temos que tomar cuidado novamente, mas tem. Não podemos aumentar a quantidade de alimento, esse animal vai engordar demasiadamente, vai aumentar seu score corporal e todo o seu planejamento reprodutivo vai embora. Mas há possibilidade, a gente pode fazer um enriquecimento alimentar trabalhando, por exemplo, com a adição de fibra na dieta, né? A gente pode aumentar a fibra na dieta. Tem essa possibilidade? Tem. Aqui nós temos um trabalho bem interessante, podem acessá-lo pelo QR Code, com manejo alimentar de matriz gestante e a inclusão de fibras na dieta, reduzindo a densidade energética, né, e aumentando a quantidade de alimento que esse animal vai consumir. Professor, o aumento de fibra na dieta tem consequências? Tem. Temos consequências fisiológicas relativas à taxa de passagem dos animais, temos consequência, temos que observar isso, e temos consequência também, ó, em relação à homeotermia, né? A fibra é um alimento com alto incremento calórico. À medida que eu aumento o teor de fibra, olha só esse trabalho aqui, ele mostra inclusão de 15,6%, 22,3% e 28,2% de fibra. No nível mais alto, olha aqui o incremento que nós temos em relação à frequência respiratória. Olhando aqui na temperatura retal, da mesma forma, a gente verifica que o incremento de temperatura retal está vinculado aos níveis mais altos de fibra. Então, a gente pode fazer essas alterações de manejo, mas a gente tem que olhar o bem-estar como um todo. Eu estou trabalhando numa região extremamente quente. Eu vou modificar a dieta incrementando fibra para aumentar o incremento calórico do animal, porque o fulano de tal falou que é assim. Não, gente. É por isso que eu estou mostrando para vocês. Saibam diagnosticar bem-estar animal para você propor uma solução que seja adequada para o ambiente que você está trabalhando. Não tem milagre. Tem soluções adequadas para cada lugar. Tá certo? É uma possibilidade. As fibras? São. Cabe em qualquer sistema de produção? Não. Vamos lá. Corte ou desgaste de dentes sem leitões. Tive uma conversa interessante essa semana. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui. Tive uma conversa interessante essa semana com um rapaz, fez uma publicação em uma página do Instagram com alguns animais em disputa hierárquica na fase de maternidade e um texto falando sobre a importância do corte de dentes. E eu coloquei somente abaixo da mensagem: não é uma prática essencial.
E eu não considero uma prática essencial. Por que eu não considero? Eu considero que o manejo de corte de dentes, ele tem que ser revisto. Imaginem só, pessoal, nós temos um leitão que acabou de nascer. Um dos primeiros contatos desse leitão com o ser humano é o ser humano tirando ele do escamoteador, pegando um alicate e cortando o dente. Que tipo de experiência esse animal vai carregar dos seres humanos, das pessoas que vão conduzi-lo durante todo um sistema de produção? Você passa a ter um animal com muito medo de manejo, extremamente reativo à presença das pessoas. Então, eu acho que são questões que a gente tem que repensar. Ah, professor, mas se não cortar o dente, a matriz sofre. Sim, principalmente, trabalhos relatam que, principalmente na primeira semana de parição, nós temos, sim, um aumento de lesão no teto dessas fêmeas. Tá aqui, ó. Não, desculpa, aqui é só ganho de peso, tá? Mas vários trabalhos, inclusive esse que, o próximo que eu vou mostrar para vocês, traz esse dado, tá? E a gente observa isso. Animais com dente intacto na primeira semana de lactação, a gente tem um aumento considerável da ocorrência de lesão de teto. Professor, mas isso não vai ser um problema? Isso vai ser um problema se nós não tivermos adequações de manejo, tá? Como assim adequações de manejo? Nós temos algumas situações que podem minimizar o impacto negativo desses dentes intactos sobre a saúde da matriz, principalmente quando a gente fala em unidades de produção onde nós temos altas taxas de reposição do plantel. Quando nós temos altas taxas de reprodução do plantel, esse problema é minimizado. Outra questão é, esse tipo de manejo ele é possível e a fêmea se adapta de certa forma se houver um manejo dentro disso. Não me deixa mentir, aqui nós temos uma colega que foi gerente aí de uma propriedade orientada minha e que conseguiu abolir a prática do corte de dentes a partir de adequações de manejo. Quais adequações de manejo? Você não pega uma matriz de quinta ordem de parto que deu de mamar para leitões com dente cortado a vida inteira e, de repente, você para de cortar o dente do leitão. Ela não vai aceitar. Esse condicionamento tem que ser feito desde o início da vida reprodutiva desse animal, né? E o que eles fizeram nessa granja foi muito interessante, porque eles trabalhavam com reforço positivo. Reforço positivo. Essas fêmeas eram estimuladas a dar de mamar a partir de reforço positivo. E assim você criava, né, o hábito dessa fêmea de amamentar os leitões mesmo sem o corte de dente. Então, não creio que seja uma prática essencial. É uma prática importante para alguns casos, sem dúvida alguma, mas é uma prática que, com adequações de manejo, é possível a gente limitá-la dentro de um sistema de produção. Aqui só mostrando a questão do peso, tá? Tem gente que fala, a porca não dá de mamar, o leitão não ganha peso. Tá aqui o trabalho de Menegatti, avaliando o ganho de peso até os 21 dias, 4,4 kg para animais com dentes triturados, 4,240 kg para dentes intactos. Não há diferença estatística entre o valor de dente triturado para dente intacto e dentes cortados com um ganho de peso nesse intervalo menor, tá? Então, não há uma interferência clara sobre o desempenho dos animais. O que há em alguns trabalhos é aumento da mortalidade quando a gente trabalha com a prática de manejo dentário de leitão. Padrões comportamentais de leitões com dentes intactos. Desculpa, isso aqui é o trabalho do FU, que fala também a respeito de desempenho, tá? O título aqui é de outra tabela. Peso a desmama, dentes intactos, 6,18 kg, dentes cortados, 5,920. Não tivemos diferença estatística. Ganho de peso diário, 188 gramas, 178 gramas dia, não tivemos diferença estatística. Outra questão muito discutida na suinocultura, para a gente finalizar, castração ou imunocastração.
Essas práticas mutilatórias, pessoal, é uma das coisas que a gente tem que propor soluções, tá? Para que a gente consiga melhorar os nossos ambientes de criação. Está aqui comparando T1, animais imunocastrados, com animais castrados cirurgicamente, comparação em várias variáveis de desempenho zootécnico. A única diferença estatística que a gente observa está relacionada ao ganho de peso diário no intervalo de 63 dias a 133 dias. Nós temos um ganho de peso diário maior para animais imunocastrados. Então, já é uma prática recorrente e é uma prática que tem que ser estimulada, inclusive pela ótica econômica, porque a gente consegue melhorar o desempenho dos animais. Aqui nós temos a parte de rendimento de carcaça, a influência dos imunocastrados e dos castrados em várias características. Nós temos rendimento de carcaça, espessura de tocinho, profundidade de músculo, porcentagem de carne, todas essas características influenciadas positivamente quando a gente trabalha com a imunocastração. O ponto de vista econômico dessa prática é muito interessante, além da questão relacionada ao bem-estar animal. Valor pago do suíno, valor pago ao produtor, né, por suíno, considerando índices de bonificação dessas carcaças, que nós temos um valor de R$430 para animais imunocastrados, R$419 para animais castrados cirurgicamente, tá? E aí, para a gente finalizar, me desculpem a hora, meu Deus, perdi a hora aqui, mas era muita coisa para falar. Para a gente terminar atualizado em termos de bem-estar animal, a perguntinha: sistema convencional é melhor? Sistema ciscal é melhor? Sistema orgânico? Sistema extensivo é melhor? Aqui está uma resposta. Sistemas produtivos não são vilões. Sistemas produtivos não fazem milagres. Os manejos têm papel fundamental no bem-estar de suínos. Técnicos devem saber diagnosticar falhas, saibam aplicar protocolos de avaliação e propor soluções. Não existe uma solução única para todos os lados, tá? Fizemos um trabalho agora com cama sobreposta. Avaliamos o comportamento de suínos em cama sobreposta. Percebemos uma melhora comportamental. Poxa, que legal, então vamos trabalhar com cama sobreposta em recria. Ótimo. Esse local que a gente trabalhou, no verão, tem temperaturas médias na ordem de 31 a 32 graus. Tive uma redução de 15% no desempenho dos animais em decorrência de estresse térmico. Vale a pena colocar a cama em todo lugar porque ela é melhor? Ela não é melhor. Ela está afetando também o domínio do ambiente. Ela pode estar melhorando o domínio do comportamento, mas está afetando o domínio do ambiente. Então, saibam diagnosticar para indicar o que é melhor para cada situação que você trabalha, né? Não existe solução milagrosa de bem-estar animal, tá certo? Para a gente terminar, é isso, eu queria agradecer, mil desculpas pela avançada hora, tá? São muitas coisas para a gente falar, ainda tinha muito mais. Fica aqui o meu contato de e-mail, tá? E fica aqui também meu Instagram. Qualquer pessoa que tiver interesse aí, queira papear, discordar, conversar, eu estou disponível, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Bom, professor, primeiramente eu quero parabenizá-lo, né, pela apresentação. Acho que esse tema é, sem dúvida, um assunto que necessita ser abordado, não só na suinocultura, mas na produção animal como um todo. E é isso que a gente quer mostrar com o ciclo de palestras, né? E agora a gente vai abrir espaço para o pessoal tirar dúvidas, algum questionamento. Eu queria fazer um questionamento. Vou até abrir minha câmera, meu microfone aqui, porque, Pedro, até a época que eu trabalhava com suínos, né, eu lembro que a maternidade, ela tinha um problema também das fêmeas ficarem lá presas na gaiola. E aí, até quando, sei lá, mais ou menos 2012, estava começando uma ideia da porca com os leitões em baias.
Isso é uma realidade hoje para o bem-estar animal? Já que, de fato, também é um ponto de questionamento, né? É um ponto que a gente sofre pressão, né, do mercado de forma geral. A questão do uso de gaiolas dentro da produção animal é um ponto de fragilidade, né? Não posso dizer que é uma realidade, está longe de ser uma realidade, né? Os sistemas ainda trabalham com as gaiolas, principalmente em fase de maternidade, né? Existem, a gente não pode aqui também simplesmente criticar por criticar, né? A crítica, eu acho que toda crítica ela tem que ser acompanhada de proposições, né? Então, as gaiolas, o uso de gaiolas, ela tem uma razão prática de manejo, facilita consideravelmente o manejo de leitões. Vários estudos relacionam com a redução do esmagamento, principalmente nos 3 primeiros dias, pós-nascimento. Agora, sim, atualmente a gente tem visto movimentos de proposição de alguns sistemas com a abolição do uso de gaiolas. Salvo engano, acho que o Rony, inclusive, trabalha também com a proposição de um sistema desses. Algumas pessoas têm tentado fazer a utilização de cama, fazer baias com uma geometria circular, diminuir a possibilidade de cantos para que esses leitões tenham zona de fuga a partir de quando essa fêmea se deita, e a própria utilização de cama, que pode também minimizar os danos sofridos quando uma fêmea, porventura, se deite em cima de um leitão, né? Então, tem possibilidades de trabalho, mas, como eu digo, eu sou incapaz de indicar se isso, de fato, é melhor ou pior, né? Eu acho que ainda falta um pouco de estudo e de repetição desse tipo de sistema para a gente avaliar. Agora, o que eu acho interessante, já que a gente tem que ponderar aqui, o Rony falou muito bem na palestra de abertura do evento de vocês, é que há espaço para todos e tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que, mesmo as pessoas que ainda trabalham, né, com sistemas de gaiola, por suas razões, há possibilidade da gente melhorar o bem-estar, de uma forma geral, no próprio sistema de gaiolas. Agora, a não utilização das gaiolas, com certeza, ela vai muito mais de encontro àquilo que tem sido cobrado do mercado consumidor, por parte do mercado consumidor, né, e que eu acredito que essa pressão, ela tende a ser maior com o passar do tempo, né, as pessoas vão aceitando cada vez menos, né, é uma mudança, de fato, ética e moral relacionada aos hábitos de consumo. Sim, porque além de só o manejo mudar, né, a área, precisa de área para poder colocar essas instalações e tudo mais. E quando você coloca isso em larga escala, no sistema industrial, baias coletivas, maternidades com a porca solta, você exige uma área muito maior e, às vezes, as suinoculturas de agora, né, é outro questionamento que eu queria fazer a você, se elas estão conseguindo se adaptar a essas novas estruturas, ou se o manejo, eles estão fazendo modificações para atender o bem-estar animal, apenas no manejo dentro do que já existe, sem grandes modificações, né, mas com adequações a essa nova realidade, né, do bem-estar animal. Não, você falou muito bem, já que a dificuldade, ela mora toda aí. Nós temos vários sistemas, né, já validados e sendo utilizados aí Brasil afora, mas, ao mesmo tempo, nós temos produtores com diferentes níveis tecnológicos, com diferentes capacidade financeira para poder fazer um investimento em um ou outro sistema, né? Então, por isso que a gente não pode, de fato, bater o martelo aqui do que é melhor, do que é pior. O que a gente tem que mostrar é aquilo que estamos sendo cobrados, né? Dentro de uma suinocultura moderna, né, uma granja, né, com um sistema industrial, a gente tem pouquíssima mão de obra
em relação ao número de animais alojados, né? Essa é uma característica. A suína, ela tem sido cada vez mais automatizada, e com isso a gente acaba reduzindo a mão de obra ali dentro. E quando eu falo de algumas práticas de manejo aqui, eu estou falando necessariamente de mão de obra, e que vai em desacordo com alguns sistemas de produção, né? Existem, sim, algumas ferramentas tecnológicas que estão conseguindo abrir um horizonte de melhoria do bem-estar animal, mesmo em sistemas onde a gente não tem grande quantidade de mão de obra disponível, Jaque. Por exemplo, tem sido utilizado algumas ferramentas interessantes para diagnóstico de esmagamento a partir da avaliação da vocalização de leitões, né? Então, quando a porca, ela se deita e ela provoca o esmagamento, o leitão, né, emite o ruído, isso é captado por um sensor que interpreta, uma rede neural que interpreta, e dá um sinal ou para a central, ou para o funcionário que está, né, mais próximo ali, de que está havendo um evento de esmagamento, e isso pode ser, pode haver uma intervenção ali de maneira mais rápida, né. Nós temos também outros sistemas com a utilização de redes neurais também para identificação de padrões posturais, né. Quando a gente fala de sistemas muito grandes, é muito difícil a gente individualizar o animal, né? A gente fala de lotes, de baias grandes, de uma quantidade de animal grande. Então, às vezes, com o uso de rede neural, por exemplo, na interpretação de imagem, a gente consegue definir se o tempo gasto com determinados comportamentos está dentro de uma normalidade para aquela idade esperada, para aquele ambiente analisado. Então, se há uma queda de consumo, por exemplo, a gente consegue perceber isso. Se há um aumento do tempo que os animais passam deitados no piso, a gente também consegue perceber isso. Então, isso são ferramentas tecnológicas novas que nos auxiliam na gestão das variáveis de bem-estar animal, sabe, Jaque? Para grandes sistemas, eu acho que é um caminho que vai se tornar cada vez mais realidade. Entendi. Então, eu quero te agradecer, Pedro, pela disponibilidade, né, e parabenizar pela excelente palestra que deu, né, você sempre, a gente está junto desde a graduação, né, nesse caminho aí, nesse percurso, desde a graduação a gente já se conhece, e eu vejo que você foi a fundo dentro daquilo que a gente começou a trabalhar lá atrás, lá em Diamantina. Então, sua palestra está excelente, muita coisa que eu estava desatualizada em relação a suínos, com relação ao bem-estar animal, você trouxe aqui, né, e expôs para a gente de uma forma muito clara, né, e esse acesso que a gente tem a você também, para os meninos, eu acho que é bastante interessante, né, visto que a suinocultura é uma das grandes produções, né, das grandes produções que segura a balança comercial brasileira, né, então, eu acho que a gente tem que se preocupar com o bem-estar animal, você está contribuindo demais para a gente com isso, né, para a formação dos nossos estudantes e de todos aqui presentes, então, eu quero só agradecer, né, a palestra, a excelente palestra que você ministrou para a gente. Jaque, eu que agradeço, é um prazer revê-la, um prazer poder falar aqui, né, numa instituição que eu tenho tanto prazer, né, agradecer a todo mundo que teve paciência aí para aguentar essas 1 hora e cacetada de falação, e dizer que eu estou à disposição, né, de vocês, dos alunos aí do núcleo, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos às ordens aqui, né, trabalho com bem-estar animal não é um trabalho fácil, né, é uma área realmente em muita expansão e que produz muito conhecimento todos os dias, e é difícil a gente, né, se manter sempre atualizado, mas é o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia aqui. Mas é isso, só agradecer vocês mesmo, tá, pelo convite, estou à disposição de vocês aí para quando precisarem. Um abraço para todo mundo. Mais alguém tem algum questionamento, alguma dúvida?
pode ser feita pelo microfone, né, ou mandando aqui no chat. Bom, professor, muito obrigada pela palestra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Núcleo, né, o seu interesse, a disponibilidade em participar aqui com a gente. Esse que é o nosso primeiro ciclo de palestras sobre bem-estar animal. E aproveitando também, a gente deixa aqui o nosso interesse de trabalhar junto novamente. Eu que agradeço, viu, Carla? Um grande abraço para vocês, parabéns pela iniciativa. Obrigada.